Todos os métodos de seleção podem ser configurados através de uma variável de option. Então a gente vai ver aqui, ó, vamos voltar lá no pega ponto, né, que é o nosso primeiro comando lá. A gente vai configurar então as opções do getPoint. Inicialmente a gente passou aqui uma string, né, dentro aqui da function. Então a gente vai fazer o quê? Antes aqui a gente vai declarar um prompt point option, tá? Isso é um padrão. Por exemplo, a gente utilizou lá por exemplo, aqui, ó, a gente pegou o prompt double result. Então a gente vai ter também um prompt double option, né? A gente vê aqui, por exemplo, no pega texto, aqui a gente vai ter um prompt string option. Aqui a gente vai ter no inteiro, a gente vai ter um prompt int integer option. Então, para cada tipo de seleção, a gente pode configurar, declarando ali antes a variável, tá? Então, para ficar legal, eu vou fazer alguns comentários aqui. Então, a gente configura a seleção. Então, aqui a gente vai declarar um prompt. No caso aqui é um pega ponto, né? Então, a gente vai precisar de um prompt point option, tá? Vou chamar isso aqui de opts. Vou dar um igual, tá? Aqui vai aparecer uma coisa diferente. Caso você nunca tenha programado, quando você quer inicializar uma variável, aqui em cima a gente fez o método de igualdade, né? Onde a variável ela já começa com o valor. Veja que quando você declara a variável, logo na sequência ela recebe um valor, tá? Esse é o método tradicional. Porém, existem classes que você tem um método construtor dentro dela. Ou seja, você tem três formas então de inicializar uma variável. Ela pode começar nula, ou seja, utilizando o null, né? E aí eu coloco um ponto e vírgula. Então, ela está começando vazia, sem nada, ok? Você pode então fazer esse processo de igualdade, que é jogar um valor dentro dela, né? Caso você já tenha esse valor. Ou você pode utilizar o método construtor, que é o que cria novos objetos, né? Ele cria novas classes. Então a gente vai usar aqui o new, ó. Então a gente usa a palavra new. Então digito ali new e aí eu pego o prompt point option. Vou abrir aqui o parênteses. E aí para inicializar essa classe, a gente precisa passar uma mensagem ali dentro do nosso parênteses. Então aqui eu vou copiar essa mensagem aqui, ó, que a gente está colocando diretamente no getPoint. Eu vou passar ela aqui dentro do prompt point option. Vou dar um ponto e vírgula aqui. Beleza, ó, então a gente criou a variável opts. Agora a gente pode configurar todos os detalhes ali da especificação do ponto. Eu vou pegar aqui o opts ponto, né? Então a gente pode, por exemplo, ó, permitir que o usuário faça a especificação arbitrária. Eu posso adicionar as keywords. São aquelas opções que aparecem durante alguns comandos do AutoCAD, que você pressiona uma determinada letra, né, para poder acessar aquela opção. Então a gente vai ver um pouco mais na frente aí como que a gente cria essas keywords. Então eu tenho uma mensagem propriamente já definida ali na criação, na hora do new, né, da construção da classe. E muitas outras opções aqui, como base point, se é para checar algum limite, alguma coisa assim, tudo bem? No caso do ponto aqui, raramente a gente altera alguma opção. E como que você faz agora? O getPoint está dando erro, ó. Então a gente vai passar o opts aqui dentro do getPoint. Então agora a gente já perdeu ali o erro, aí a gente pode compilar e testar. Mas vamos explorar aqui então as outras opções. Ó, nós temos aqui o prompt double result. Então, para mim configurar o prompt double result, eu vou utilizar um prompt double, né? Double option, tá? Então, eu vou chamar de opts também. Então, ele vai ter ali o new como inicializador ali da classe, tá? Da construção da classe. E aí aqui a gente copia a mensagem ali, né? Especifica o comprimento aqui para dentro, ó. Beleza? E aí vamos ver o que, que a gente tem aqui no prompt double opts, ó. Então, opts ponto, ó, eu posso determinar um valor padrão já. Então, eu quero já que
o comando ali já começa com um valor padrão. Então, no default value, você vem aqui e coloca um valor, ó, um número, beleza? Por quê? Porque é uma propriedade do tipo double, beleza? Você pode também configurar aqui algumas coisas, ó, se ele vai usar o valor padrão, se você permite números negativos ou não, se você permite que o usuário não coloque nada, né? Ela ou não. E aí você tem se você permite zero, né? Então tem várias opções aqui que você pode configurar, tá? Uma dica é o seguinte, ó, dê uma olhada que quando você para ali para ver uma opção ou uma propriedade, veja que ela tem um get logo na ponta. Geralmente as propriedades que têm apenas get, elas são apenas de leitura. Você não consegue executar um set nela, que é setar o valor. Diferente, por exemplo, do message. Olha só o message, ele tem get e tem set, tá? Então, repare bem aí antes de tentar associar algum valor aí a essa propriedade, beleza? Então, ela precisa ter o set para que você consiga mudar o valor dela, tá? Igual a gente fez ali no default value, ok? Então você pode configurar aí vários detalhes aí do prompt double option. A gente vai passar aqui então o opts aqui dentro. Ó. Eliminamos o erro. Agora vamos aqui no pega texto. Ó. Então pega texto é um get string. Então a gente vai ter que ter aqui ó, um prompt string option, tá? O nosso opts ele é igual a um novo string option. A gente copia a mensagem aqui, né? Lá para dentro do prompt string option, vamos colocar aqui um ponto e vírgula. Aqui a gente dá um opts nele, e aí você pode. Inclusive, eu recomendo você, quando você for pegar informações de texto, configure essa opção aqui para permitir os espaços, né? Você permite os espaços. Então, você vai dar um true aqui, ó, ok? Isso aqui é um outro tipo de variável também, conhecido como variáveis primitivas, tá? São variáveis booleanas de verdadeiro ou falso, tá vendo? É um bool, ok? Então, quando eu falo variável primitiva, é que em qualquer tipo de linguagem ali que você vai ter, você vai programar, você vai ter praticamente esses mesmos tipos. String, double, int, bool, booleano, né? Boolean, arrays, listas, enfim, isso aí tudo é um padrão, tudo bem? Aqui você vai pegar o opts aqui, ó, e vai passar dentro do getString. Aí você pode configurar aí vários detalhes, né? E aí tem um detalhe aqui, ó, para a gente poder fazer o avanço de linha, que é aquele problema que a gente está lá na hora que você especifica lá, que você pede outra mensagem, né? Então a gente vai colocar um /n aqui, ó, logo no começo da nossa mensagem. Ó. Então, vou copiar esse /n aqui para que ele consiga pular uma linha. Isso aí evita que os textos fiquem encavalados lá, tá? Então, sempre que você utilizar o editor, você vai colocar no message box, não precisa, beleza? É só dentro das functions que você utiliza aqui do doc editor. Então a gente vai colocar aqui, ó, beleza? Para ele poder fazer o avanço de linha. Isso aí aconteceu aqui no get corner, né? E a gente vai configurar ele já já. Então coloquei ali. A gente estava configurando, a gente configurou aqui o string, né? Agora a gente vai configurar aqui o do integer, ó. Então eu posso ter aqui também um prompt integer option. Então opts igual a new. Olha lá, então tem um prompt integer option. Essa mensagem aqui a gente recorta ela, leva lá para dentro da inicialização da classe. Vamos dar aqui um opts nele, ó. E aí você tem também várias opções, ó, permite zero, permite que o usuário não faça nada, um valor padrão, né, um valor 2, por exemplo, tá? Então, opts. E aí você permite negativo, tem várias opções aqui que você pode configurar. O limite máximo, o limite mínimo de especificação, né? Então é isso. Aí aqui a gente vai pegar aqui o opts e colocar também dentro do getInteger. Agora a gente vai ver o da entidade. O da entidade aqui, ele é bem específico, porque você vai colocar
quais tipos de objeto você permite a seleção. Isso é muito importante para você fazer filtros ali dentro, né? Isso também faz com que você evite erros de programação, que o seu código aí tenha um bug, beleza? Aí no próximo vídeo eu vou te explicar como que você faz essa configuração.